narcisista tem medo do abandono e da rejeição? Porque o narcisista descarta se ele não quer ser abandonado. Como ele se garante que eu nunca o abandonarei? Se ele me abandonar, ele fará o hoovering? E o que eu posso fazer para o narcisista se sentir mais seguro? Sentimentos de abandono e rejeição do narcisista é o tema do vídeo de hoje. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva se ainda não faz parte da nossa turma, acione o sininho de notificações para receber novos conteúdos e deixe o seu poderoso like que transforma vítimas de abuso narcisista em sobreviventes. Eu sou Kátia Vipke, é com imenso prazer que recebo você aqui no canal Total Cell. Antes de tudo, quando eu digo o narcisista, estou me referindo tanto ao narcisista homem quanto ao narcisista mulher. Assim, não precisamos ficar o tempo todo dizendo o narcisista, a narcisista. É apenas uma questão de praticidade e de uma melhor elucidação. Cada um adapta a sua realidade, ok? Este vídeo tem a intenção de te dar alguns insights que te levarão à reflexão. Não tem o intuito de diagnosticar ninguém em específico e não substitui de forma alguma o tratamento terapêutico. Não podemos avaliar ou diagnosticar ninguém como tendo transtorno de personalidade narcisista. Apenas profissionais da saúde mental podem fazer isso. Por que o narcisista tem medo de ser abandonado? Podemos dizer que um medo profundo de abandono e rejeição é parte central do narcisismo, embora existam outros como a falta de empatia, por exemplo. Nem são essas as únicas razões pelas quais o narcisista pode ser tão cruel. Mas o medo do abandono e da rejeição é tão forte no caráter do narcisista que ele pode fazer tudo ao seu alcance para permanecer em sua vida, mesmo que para isso tenha que destruir a felicidade de suas vítimas. O histórico de invalidação, de abandono e rejeição do narcisista danificou a sua real personalidade, que se tornou cheia de inferioridade, fraqueza, vergonha e baixa autoestima. Como a personalidade do narcisista é formada, você pode entender melhor assistindo o vídeo deste canal sobre o que causa o narcisismo, que está aqui linkado na descrição. E como ele sabe que as características negativas de sua verdadeira personalidade o afastam das outras pessoas, ele criou uma outra personalidade, uma personalidade inventada, de grandiosidade, ou seja, que se parece superior em relação às outras pessoas. Assim, ninguém nunca quererá abandoná-lo ou rejeitá-lo. Como essa falsa personalidade não existe, ela não tem raiz com a verdadeira essência do narcisista. Então, qualquer validação que as pessoas ofereçam a ele é extremamente momentânea, porque não tem uma base real para se fixar. Então é como se o narcisista fosse um saco sem fundo. Ele recebe de você, das outras pessoas, validação, admiração, elogios, preocupação, adoração. Se nutre desses sentimentos momentaneamente, mas logo se esvazia deles e corre buscar mais para sobreviver. É como um vampiro, um parasita. Então é por isso que o sentimento de abandono e de rejeição do narcisista, que faz parte de sua real personalidade, nunca é preenchido, porque ele só enche essa falsa personalidade que não tem raiz, que é um saco sem fundo. Por isso o sentimento de abandono e de rejeição dele nunca acaba. Ele tem a sua atenção, o seu carinho, mas isso nunca o satisfaz. Ele sempre precisa de mais, só que para que ele sempre tenha esse mais, ele precisa garantir que você e todas as outras pessoas nunca o abandonem e nunca o rejeite. Ou seja, ele sempre precisa de suprimentos de validação, que é o tempo todo a sua atenção e tudo aquilo que o faça se sentir especial e melhor do que as outras pessoas, como um bebê. Sobre suprimentos narcisistas, também temos um vídeo que está aqui na descrição. Como o narcisista se garante de que você nunca o abandonará? Para ele se garantir de que você nunca o rejeitará nem o abandonará, ele te controla, porque ao te controlar, ele te faz ficar totalmente dependente dele. E ao ficar totalmente dependente dele, ele rouba a sua identidade. E quando você perde a sua identidade, você acredita que não vive mais sem ele. Ele te invalida com humilhações, agressões verbais ou físicas. Te envergonha para te convencer de que você é fraca e de que necessita dele para viver. Ele exige ter direitos acima de você e dos outros, para ter certeza de que não vai ser rejeitado. Ele precisa sentir que está
sendo o mais respeitado justamente para garantir que está sendo aceito, para garantir que não vai ser rejeitado ou abandonado por ninguém. Ser deixado por você ou ser rejeitado por qualquer pessoa lhe dá raiva, por isso ele tem esse senso de direito tão aguçado. Ele precisa se sentir aceito, merecedor e sempre atendido, porque pessoas narcisistas são realmente muito vulneráveis a sentimentos de abandono e rejeição. O que o hoovering do narcisista tem a ver com o sentimento de abandono dele? O narcisista pratica várias vezes o hoovering dentro do relacionamento para impedir que você o abandone e o rejeite. É possível perceber os diversos hooverings feitos pelo narcisista dentro do relacionamento, principalmente se a relação de vocês for longa. O narcisista precisa te humilhar, te agredir verbal ou fisicamente para ter controle sobre você, mas ele não pode aceitar que você o deixe. Então ele te bombardeia de amor de vez em quando para te segurar, para te fazer acreditar que existe um sentimento de amor dentro dele. E esse sentimento de amor é o que te fará acreditar que ele tem recuperação, que ele tem salvação. E assim você não o abandona, ao contrário, você tenta salvá-lo e dessa forma você está sempre preocupada e dando atenção a ele. Compreende? Aí você pode se perguntar, então por que o narcisista descarta? Por que ele faz o grande descarte? Alguns estudiosos acreditam que o narcisista sabe que em algum momento você enxergará as vulnerabilidades dele e não o quererá mais. Então, para não ser rejeitado, para não ser descartado, ele se adianta e te descarta primeiro, para se convencer de sua força e para parecer forte aos olhos dos outros. Ser abandonado faz o narcisista se sentir invalidado e envergonhado. Mas por que é que ele pratica o hoovering depois de ele ter me descartado? Uma das características de quem tem o transtorno de personalidade narcisista é nunca abandonar ninguém, porque ele precisa da validação de que você precisa dele, de que você pensa nele, de que você não vive sem ele, de que você depende dele, de que sua vida não vai para frente sem ele. Não importa se você o descartou ou se ele te deu o grande descarte. Então, descartando ou sendo descartado, das duas formas, ele precisa sentir que você não sairá da vida dele. Ele precisa saber que você depende e sempre dependerá dele. Você não pode me ignorar, você não pode me rejeitar. Você acha que vai conseguir viver sem mim? É esse o pensamento dele. Então sim, ele vai te stalkear, vai querer saber como você está levando a sua vida, vai querer saber se você está se libertando dele. Por conta do medo do abandono, ele jamais aceitará a sua libertação. Ele precisa te provar que você precisa dele para que ele sinta você presa a ele. Então, ele vai fingir ser seu amigo, vai querer até fazer algo por você depois de terminar o relacionamento, pode querer até te presentear, mesmo que nunca tenha te dado presentes enquanto estavam juntos, vai querer pagar uma conta sua, por exemplo, tudo para que você ainda acredite que precisa dele. E quanto mais abertura você der, mais ele vai tomando conta da sua vida novamente. Se você estiver se libertando, ele vai querer impedir, porque ele corre mesmo o risco de ser abandonado por completo, de nem mais ser lembrado, e isso é terrível para ele. Então ele vai mesmo querer voltar para você para te derrubar de novo e fazer você continuar dependente dele, para fazer você continuar presa a ele. E isso ele faz com todas as suas vítimas, seja em relacionamentos afetivos, na amizade, na relação profissional e familiar. Repare que ele não elimina contatos do celular. Ele não destrói pontes, ele sempre deixa uma brecha para que você e as outras vítimas entrem em contato com ele, ou para que ele entre em contato com elas. Se uma vítima entrar em contato com ele, ele fica radiante, porque é disso que ele precisa, de validação, de saber que as pessoas precisam dele. É por isso que o hoovering é um comportamento de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Ele dificilmente te abandonará. É você que tem que destruir pontes para ficar livre dele. Depois de ver este vídeo, assista aos vídeos sobre hoovering e descarte que estão linkados na descrição para você entender mais claramente as várias técnicas que o narcisista usa para te manter ou te puxar de volta para a relação, mesmo depois de ele ter abusado tanto de você. Como o sentimento de abandono é interpretado pelo narcisista?
Como o abandono e a rejeição são um dos maiores desesperos do narcisista, tudo ele interpreta como descaso dele. Por exemplo, uma pequena separação de quando você vai trabalhar é o suficiente para ativar aquele sentimento de abandono e de rejeição de quando ele era criança. E ele não consegue controlar esse sentimento. Então ele vai te ligar, vai te mandar mensagens toda hora. Pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista são propensas a serem muito apegadas porque sentem que o outro é a extensão delas. Então o narcisista sente realmente que uma parte do corpo dele está indo embora. Quando você precisa fazer uma viagem familiar ou de negócios, repare que alguns dias antes ele pode ficar agitado e começar a discutir com você por pequenas coisas. Pode arrumar alguma confusão para que você tenha que resolver, mesmo à distância. Ele fica querendo o seu tempo, a sua atenção a todo momento. Ele não só se sente abandonado, como tem raiva de você, porque você ousou a deixá-lo. Se você assistiu nosso vídeo que fala sobre o ego e o self do narcisista e também aquele que fala sobre como ele monta suas máscaras, você sabe que ele não se permite parecer vulnerável. Se você ainda não os assistiu, é só acessá-los aqui nos links da descrição. O narcisista não se permite parecer fraco e ele parece até ser muito forte, como se sempre estivesse no controle, porque é sempre ele que te atrai para a relação, é ele que controla e tem poder sobre você e sobre outras pessoas da família. Muitas vezes é ele que decide te descartar, é ele que decide voltar, é ele que te ameaça, te deixar, enfim. Mas a verdade é que sua fragilidade é tamanha que os medos e as inseguranças dele destroem a tua vida, destroem o relacionamento, o fazem ser cruel. Tudo isso para se garantir de que não será abandonado, para garantir que será aceito e não rejeitado. Só que ele não deixa da sua máscara de forte, invencível, superior, poderoso. Então, quando você volta de uma viagem, repare que ele parecerá bastante indiferente, distante, desapegado. Ele está se matando de raiva por você tê-lo deixado, mas fará o possível para demonstrar o contrário. A mesma coisa acontece quando você é casada com um narcisista. Repare que ele sempre ameaça você que vai se separar, que vai até um advogado, até sai de casa fingindo que vai procurar um advogado para fazer o divórcio, para te deixar insegura e com medo. Só que quando você aproveita o ensejo e diz, está bem, vamos nos separar, aí ele aplica o gaslighting, dizendo que não falou isso, que é você que quer separar, diz ao filho que quem quer estragar o casamento é você. Ele nunca acreditou em Deus, mas nessa hora ele coloca Deus para fazer você não querer se separar. Enfim, tenta te convencer de todas as formas possíveis a não pensar mais em divórcio. Qualquer momento de partida é difícil para ele. Por isso que em alguns momentos do relacionamento parece que ele é sua alma gêmea, porque ele quer estar com você o tempo todo, te envia mensagens para fazer com que você não pare de pensar nele. Todas essas partidas o fazem sentir os medos e os traumas que ele tinha na infância, o desprezo, a rejeição, a humilhação e o abandono praticados por seus cuidadores. Em um relacionamento considerado normal, sentimos saudades, até podemos sentir medo de perder, mas conseguimos equilibrar nossas emoções. Não destruímos pessoas por causa disso. Conseguimos ter a confiança de que no final do dia veremos nosso parceiro depois do trabalho. Mas o narcisista sente esse sentimento de abandono a todo momento. Não importa se esse distanciamento é por meses, dias ou horas. O sentimento de abandono e de rejeição do narcisista são tão perturbadores que pode o levar à raiva narcísica, fazendo com que ele reaja instantaneamente a qualquer coisa que ele considere uma rejeição, com brigas, críticas e até agressões. Coisas que você nem imagina que possa despertar nele esse sentimento de rejeição, coisas que você faz que você nunca iria imaginar que isso iria o deixar irritado, como uma opinião ou algum comentário que você considera inofensivo, e você fica sem saber o que fazer. Tudo parece uma ameaça para o narcisista.
Como eu posso fazer o narcisista se sentir seguro sem medo de ser abandonado? Infelizmente, eu diria que nada. O ideal seria uma terapia, mas se você assiste os vídeos deste canal, sabe que indicar a terapia pode ser prejudicial e até perigoso para você. A ideia de terapia deve partir dele, o que é quase impossível. Mas para você entender o porquê disso e também saber se narcisistas têm cura, assista ao vídeo que também está na descrição e explica com detalhes se você deve ou não ajudá-lo levando a terapia. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Se inscreva, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa turma. Participe dos comentários e deixe o seu poderoso like capaz de transformar vítimas em sobreviventes. Agora assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro.